bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Patrick Reck Ramos, ele que é o ortopedista, e hoje nós vamos falar sobre artrose de polegar. É isso mesmo, doutor? Boa Boa tarde. tarde. Isso mesmo, vamos falar sobre a artrose do polegar, principalmente o que a gente conhece como risartrose, que é a artrose da base do polegar. Me explica um pouquinho, doutor, o que é essa artrose de polegar, então, e se ela se difere, né, de outras formas de artrose de mão, por exemplo? A artrose da base do polegar, então, ela é a artrose que acontece na articulação trapézio metacarpiana. Então, aqui no início do dedo. Ela é diferente da artrose, por exemplo, que pode acontecer na metacarpo falangiana, nas interfalangianas proximais ou nas interfalangianas distais. E também, eventualmente, pode acontecer a artrose do punho. Entendi. Quais são os principais sintomas ou os mais comuns, né, que levam o paciente a procurar um profissional como o senhor de ortopedia? O principal sintoma do paciente é a dor, né? Com o tempo, quanto mais grave vai ficando a doença, quanto mais destruição vai tendo da cartilagem e do osso, aí vai aparecendo também uma deformidade do polegar. Mas o principal é a dor. Uhum. Com a dor, ela costuma aparecer o tempo todo ou apenas quando o paciente está fazendo alguma atividade? A dor ela vai aparecer principalmente quando o paciente faz esforços com a mão, né? Então, principalmente esforços de pinça, segurar objetos, fazer força. Então, essa dor começa a aparecer, ela dura alguns dias, uma semana, e tem uma tendência depois aí diminuindo até ela voltar a cessar. Né? Então, conforme o paciente volta a fazer esse esforço novamente, a dor volta novamente. Com o tempo e com a gravidade da doença, aí ela pode ser uma dor mais constante ou com esforços menores. Além dessa dor, doutor, essa artrose do polegar, ela também pode causar alguma deformidade? Sim, quanto mais grave fica o desgaste da articulação, pode fazer uma deformidade que a gente chama deformidade em Z ou deformidade em zigue-zague, que essa primeira comissura da mão ela vai fechando e a interfalangiana ela fica em hiperextensão e a metacarfalangiana em hiperextensão e a interfalangiana em flexão. Então faz essa deformidade em Z para conseguir manter a apreensão dos objetos. Entendi, entendi. Doutor, e quais são as principais causas da artrose do polegar? Principalmente o desgaste ele é causado por uma instabilidade ligamentar, então o ligamento que segura a articulação pode acabar machucando ou por conta de algum trauma ou por conta do desgaste natural da idade, né? Em pacientes mais jovens pode ser por conta de alguma fratura antiga que acabou machucando a cartilagem e com o tempo ela vai desgastando mais rápido. E tem um componente genético de desgaste, de artrose, que vem de família mesmo. Entendi, entendi. Doutor, certos trabalhos ou atividades repetitivas, hoje a gente está no mundo tecnológico, né? Falando em digitar, em segurar o smartphone, isso aumenta o risco do artrose de polegar? Aumenta principalmente trabalhos mais pesados, né? Que exijam mais força de preensão da mão, vai aumentar mais esse desgaste. Mas para causar dor no dia a dia, com certeza o uso do celular durante muito tempo, o uso errado, às vezes, do celular, a maneira de digitação ou de apoiar ele na mão, então pode causar essa dor mais seguida. Entendi, entendi. Doutor, há alguma forma comprovada de prevenir ou retardar esse aparecimento da artrose de polegar? Na verdade, não é todo mundo que vai ter a artrose do polegar e também não é todo mundo que, tendo a artrose, vai ter uma dor significativa. Então, uma prevenção seria evitar esforços com a mão, esforços excessivos, né? Ter tempo de descanso entre as atividades,
seria mais ou menos isso. Ou até mesmo algum tipo de alongamento, né? Alongamentos, eventualmente começa uma dor inicial, fazer umas fisioterapias, tomar um anti-inflamatório, para que aquela inflamação não fique crônica e não se torne algo que pode danificar a cartilagem ou o próprio ligamento. Falando um pouquinho agora, doutor, sobre os diagnósticos, então. Como é que é feito esse diagnóstico e quais os exames que são mais indicados e por quê? O diagnóstico, ele é principalmente clínico, né? Fazendo a história do paciente, anamnese, exame físico. Então, a gente, pela localização da dor, a gente já tem uma ideia do que é, já consegue fechar o diagnóstico. Mas para a gente ver em que grau que está o desgaste do paciente, então é feito o raio-x, que é o principal exame para fazer o diagnóstico do desgaste. Nesse raio-x, de fato, vai comprovar a artrose. Nesse raio-x, de fato, comprova a artrose. Entendi. Quais são as opções, doutor, de tratamento não cirúrgico, mais eficaz hoje, nos dias de hoje? Hoje, principalmente, o uso de órtese, né? Existe uma órtese específica para a risartrose, né? Para esse desgaste do polegar, em que trava somente o movimento do polegar, então somente esse movimento para fazer a pinça, né? Não trava o movimento do punho e nem dos outros dedos, e ainda mantém o movimento aqui da ponta do polegar, então trava só esse movimento aqui. Aí o paciente não fica mais fazendo esse jogo aqui com o polegar, que é onde vai movimentar a articulação. No momento que, e claro, o uso de anti-inflamatórios e tal. No momento que isso já às vezes não surte mais o efeito, mesmo usando a órtese, o paciente ainda tem dor, aí pode ser feito uma infiltração com ácido hialurônico, que é o que mais se usa hoje em dia para desgaste, principalmente joelho, quadril, se usa também para esse desgaste da mão. Eu entendi. O senhor comentou em usar essas órteses, né, para, na verdade, não fazer esse movimento. Aí, no caso do uso, depende muito do paciente, do tratamento, ou por quanto tempo o paciente precisa ficar com isso. Normalmente a gente orienta o paciente a fazer o uso do aparelho quando ele sabe que vai fazer algum esforço maior com a mão, que é para ajudar ele a não fazer o esforço forçando ali a articulação. Não precisa usar o dia inteiro, não precisa usar, por exemplo, para dormir, né? Não é uma órtese mais para repouso, é uma órtese mesmo para uso, né? Agora, só entrando na questão da injeção, que o senhor comentou do ácido hialurônico, tem algum efeito colateral? Tanto de ácido hialurônico, usa-se também em corticoide, injeção de corticoide? Também. Na verdade, o corticoide era usado até o aparecimento aí do ácido hialurônico, mas mesmo com o ácido hialurônico a gente ainda usa o corticoide. O corticoide a gente só tem que cuidar porque ele pode acabar necrosando o próprio osso, se usa muitas vezes, né? Então uma infiltração, duas, ok, mas se isso começa a ficar muito seguido, aí ele pode causar alguns problemas. A infiltração do ácido hialurônico ela também não é isenta de complicações, mas ela é feita, a principal delas seria a dor, né? Que o paciente, como infla ali a articulação, então esse inchaço ali momentâneo que o ácido hialurônico causa muita dor, né? Uma dor às vezes até pior do que a que o paciente estava sentindo, e pode durar alguns dias até que o corpo vá absorvendo ele devagarinho. Entendi. O senhor comentou em uma dor crônica, né, doutor? Nesses casos, a gente já parte para algo cirúrgico, então? Quais são esses principais procedimentos a partir disso? O tratamento cirúrgico seria indicado na falha do tratamento conservador, né, que seria o uso da órtese, anti-inflamatório, esse repouso para as mãos, ou quando a dor começa a ficar mais diária, né, que o paciente mesmo usando a órtese e tomando as medicações, ele continua com a dor. E aí então é feito o tratamento cirúrgico. E o tratamento ele pode ser principalmente a cirurgia da risartrose, ela tem muitas técnicas descritas aí ao longo do tempo.
Hoje em dia, o que principalmente se usa é fazer uma técnica um pouco menos invasiva, que seria a artroscopia do polegar, e uma técnica que seria para reconstituir, vamos dizer assim, a articulação, que seria a colocação de uma prótese. Quais são as expectativas da recuperação desse paciente após a cirurgia? A recuperação do paciente vai depender muito do tipo de cirurgia que é feito, né? A artroscopia, por exemplo, a gente pode, dependendo se faz alguma reconstrução junto dos ligamentos, tem que ficar um tempo com a mão imobilizada até que cicatrize, e aí depois inicia então as fisioterapias. A prótese, geralmente, o paciente já sai da sala de cirurgia sem imobilização, só com curativo, para começar a movimentar. Mas, em qualquer cirurgia feita, pelo menos entre 30 e 60 dias para fazer algum esforço maior, né? Uhum. Doutor, um pouquinho sobre o impacto, né, de ter uma artrose do polegar. A gente está falando assim de limitar algumas atividades, como por exemplo abrir potes, até mesmo digitar, segurar algum copo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Quanto maior a dor, né, menos o paciente faz determinados movimentos e determinadas coisas no dia a dia. E justamente tudo isso que precisa firmar o polegar e rodar o punho, né? Então, todos esses movimentos de torcer uma roupa, girar uma chave, abrir um pote, tudo isso vai causar essa dor ali na base do polegar e vai o paciente acabar não fazendo mais essas funções. E, eventualmente, quando tenta fazer, pode deixar cair. Então, os pacientes relatam muito que tenta pegar um copo, ou aqui no caso um chimarrão, é um pouquinho mais pesado, sente dor, deixa cair no chão. É principalmente a dor, ou o paciente pode ter algum tipo de formigamento também, ou perda de sensibilidade? Formigamento já seria outro problema. Pode acontecer junto, Entendi. né? Mas seria mais relacionado com síndrome do túnel do carpo ou algum outro tipo de causa de formigamento da mão. O desgaste ali, a artrose do polegar, ela causa principalmente a deformidade e a dor. Entendi. Doutor, quais são as principais estratégicas, então, que o senhor recomenda, principalmente para lidar no dia a dia com essa dor? O principal seria na eventualidade de iniciar a dor, procurar o ortopedista, fazer uma avaliação, ver o que realmente está acontecendo, se é desgaste, se é alguma outra coisa, né? A mão, ela tem muitas estruturas próximas que às vezes o paciente acha que a dor é aqui, mas é um pouquinho do lado e já muda completamente o diagnóstico e o tratamento. Então, fazer essa avaliação é muito importante. Entendi. Quais são os principais mitos ou equívocos, então, mais comuns que as pessoas têm sobre essa condição? Eu acho que o mito assim, principal é que quanto mais usa, mais gasta, né? Então, na verdade, a articulação ela é feita para usar, né? Então, o que vai fazer gastar a cartilagem é o uso indevido, né? O esforço aumentado, coisa assim. Então, acho que esse é um dos principais mitos aí. Uhum. E uma última pergunta para fechar o nosso bate-papo aqui, doutor Patrick. Há alguma diferença entre artrite reumatoide de mão e artrose de polegar que os pacientes podem confundir às vezes? Na verdade, a artrite reumatoide ela é um problema, né, reumatológico que pode afetar a mão. Hoje em dia a gente vê muito pouco caso assim, de artrite reumatoide afetando muito as mãos por conta da melhoria dos remédios para controlar a doença, né? Mas ela acontece principalmente nas articulações aqui as metacarpo-falangianas e as interfalangianas proximais e que vai aos poucos fazendo uma inflamação crônica, né? Essa inflamação ela pode ir aos poucos destruindo a cartilagem e vai também destruindo os tendões. E aí a mão do paciente começa a virar para o lado, assim, né? Para o lado
de fora assim da mão. Então fica aquela mão pro lado. Mas os sintomas, apesar de ter inflamação, dor, elas não a artrite reumatoide não acomete tanto o polegar, é mais os outros dedos. E esse foi o bate-papo com o Dr. Patrick Reck Ramos, ele que é ortopedista e especialista em mão. E se você tem alguma dúvida, você pode procurá-lo através das redes sociais, @Patrick Reck Ramos. E para mais informações, você pode acompanhar nossas redes sociais, o Diário do Iguaçu e também o nosso site.